Lucas 11. Lucas capítulo 11. Vou pegar aqui um texto bem conhecido, mas que tem algo a nos ensinar, algo muito importante, que fala de oração, o quanto é importante orar, porque se não fosse importante, se fosse uma coisa comum, Jesus não tinha orado tanto. Imagina, se Jesus precisava orar, imagina eu e você, não é verdade? Jesus que conhecia todos os segredos do Pai, e a gente somos apenas aprendizes, cada dia, se nos dedicarmos, senão nem isso aprendemos. Mas aqui tem algo que me chamou a atenção e eu quero passar para você nessa manhã, que é a atitude de um discípulo. É Lucas 11, capítulo 1, ou melhor, versículo 1, Lucas 11, versículo 1, diz assim: e aconteceu que, estando ele a orar num certo lugar, quando acabou, lhe disse um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Então, você sabe, João aqui é o João Batista. João Batista, ele foi o precursor da vinda de Jesus, quer dizer, o ministério dele começou antes do de Jesus, que era preparando o povo para a vinda de Jesus. E o João, ele fez vários discípulos também, que estavam com ele, que aprenderam dele, e que estava ali ajudando ele no trabalho da obra de Deus. E João teve um cuidado de ensinar os seus discípulos a orar. Ele estava preparando o povo para a vinda de Jesus, e ele com certeza ensinou muitas coisas, ele vivia pregando todos os dias e batizando as pessoas que se arrependiam, e ensinou a orar. E um discípulo de Jesus com certeza eles conheciam o ministério de João Batista, até porque foi antes de Jesus, e ele viu Jesus orando, que Jesus saiu para orar, e quando Jesus volta, ele diz: Senhor, ensina-nos a orar como João também ensinou. Quer dizer, João ensinou seus discípulos, nós somos teus discípulos, e o Senhor não vai nos ensinar a orar? Isso significa que Jesus orava bastante, mas que não chamou os discípulos e disse: olha, vocês têm que orar assim, assim, assado. Não ensinou. Parece até aqui, na cobrança do discípulo, que Jesus está em falta do seu ensinamento. E com certeza jamais Jesus teve uma falta sequer. Eu escolhi alguns textos aqui que mostram Jesus orando, para nós vermos o quanto ele era de oração. Depois eu volto aqui. Primeiro eu vou pegar Marcos capítulo 1.
Marcos é um evangelho antes de Lucas, então você volta um pouco. Marcos 1. Marcos 1,35 diz assim: e levantando-se de manhã muito cedo, fazendo ainda escuro, Marcos 1,35, então, levantando-se de manhã muito cedo, fazendo ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. E seguiram-no Simão e os que com ele estavam, e achando lhe disseram: todos de busca. Então nós vemos aqui que Jesus levantou de madrugada, né? Diz de manhã logo cedo, ainda escuro, finalzinho da madrugada, e foi para um lugar deserto, onde não havia ninguém, e orava. Aí depois veio até ele quem? Veio Pedro, que é chamado Simão, e achando, significa, o versículo 1 dá a impressão que Pedro estava com ele desde o início, né? Porque diz: e seguiram-no Simão que com ele estava. Mas diz assim: achando-lhe disseram, todos te buscam. Então, o Pedro estava naquele lugar, mas na hora da oração que ele levantou, foi sozinho. Depois que o Pedro o encontra e chega para ele e diz assim: olha, todos te buscam. Então nós vemos aqui Jesus orando e ele está sozinho, quer dizer, ele não levou os discípulos e não disse: ó, vamos orar, eu vou ensinar vocês a orar. Ele está sozinho, logicamente que no lugar que os discípulos até sabiam, pois o encontravam, então com certeza era um lugar já, apesar de ser deserto, mas já costumeiro de Jesus orar. Novamente, Jesus orando, Lucas 6, agora vamos para Lucas 6. Lucas capítulo 6. Eu estou passando isso aqui para te mostrar momentos de oração de Jesus e explicar algo que me chamou a atenção lá no 11. Lucas capítulo 6, versículo 12, que diz assim, Lucas 6, 12. Diz assim: aconteceu que naqueles dias subiu ao monte a orar e passou a noite em oração a Deus. Aqui ele fez uma vigília, passou a noite orando. E quando já era dia, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 deles. Então Jesus tinha vários discípulos, tinha muitos discípulos, e ele deixou todo mundo à parte, subiu sozinho ao monte e foi orar. E passou a noite ali orando a Deus. A gente vemos que ele estava sozinho. E quando ele chega de manhã, ele desce, ele chama a si os seus discípulos
não diz quantos tinham aqui, mas tinha vários. E escolheu 12 deles, então tinha mais de 12, a quem também deu o nome de apóstolos. Os 12 foram escolhidos a dedo e chamados de apóstolos. Lógico que entre esses 12 tinha um traidor, que tinha, a missão dele era a pior de todas, que era ser o traidor. Isso era terrível. Mas, para a gente entender, porque ele diz aqui, chamou os seus discípulos, escolheu 12 para ser apóstolos. Apóstolos quer dizer enviados para longe, então seria pessoas que ele ia preparar e ia enviar. Discípulos é aprendiz, então tinha várias pessoas ali com Jesus aprendendo. A gente sabemos, pela Bíblia relata que teve um momento que Jesus mandou 70 discípulos pregar o Evangelho. Aí também teve um momento que ele pregou uma palavra que escandalizou a maioria deles, que só ficou os 12. Então ele já sabia também quem tinha uns que estava de discípulo, que estava. É aquela questão, né? Quando algo está muito bonito, movimento, povo, é fácil de ter alguém empolgado para fazer algo. Isso até hoje, isso acontece dentro da igreja. Se a igreja está com muita gente, está bastante aquela coisa, tem gente que nunca pensou ser obreiro, que chega e se oferece. Se a coisa não está tão bem, aí tem pessoas que não se empolgam, não quer nem saber. A pessoa vai na empolgação, porque está bonito, vê muita gente, vê muita coisa, aí fica empolgado. Imagina Jesus pregando, de repente 5.000 pessoas, milagres acontecendo, muita gente se interessou a ser discípulo dele. Mas quando ele estava na cruz, não tinha ninguém que quisesse estar perto dele. Quando ele foi preso, até os 12 que estavam, os 12 não, os 11, porque um era traidor, fugiram. E assim é até hoje a vida. O apóstolo Paulo mesmo, ele teve um ministério muito bonito, pregou, ganhou muitas pessoas para Cristo. Mas teve um momento que ele estava preso, só ficou 3 pessoas ali com ele, que o auxiliavam. Os demais cristãos, foi embora todo mundo. E assim, a obra de Deus é essa. Aquele que te aplaude hoje é o que vai te abandonar amanhã, se você estiver na pior. Até o missionário pregou isso esses dias. Ele disse: se vir uma perseguição, aquele que está pedindo autógrafo amanhã é o que vai dizer: não conheço. Isso faz parte do ser humano. Relações humanas são assim. Isso é na vida com tudo. Se você está bem na vida, se você estiver dando uma festa todo dia na tua casa, todo final de semana, você vai estar cheio de amigos. Você terá 1 milhão de amigos. Se você estiver endividado, passando dificuldades, poucos vão aparecer, ou talvez nenhum. Faz parte da vida. É assim com o ser humano, lidar com o ser humano. Então aconteceu, mas voltando aqui para não sair daquilo que nós estamos falando. Então ele estava em oração, sozinho. E tinha discípulos já. Ele só não tinha nomeado os apóstolos. Ele passou aquela noite em oração para nomear os 12 apóstolos. Voltando a dizer que entre eles um era o traidor, mas tinha vários discípulos. Ele não levou ninguém, estava sozinho orando. Continuando ainda, Jesus orando, Lucas 9, você já está em Lucas, só anda à frente nas páginas. Lucas capítulo 9, versículo 18, diz assim: e aconteceu que estando ele era Jesus, só, orando, estava com ele os discípulos e perguntou dizendo: que diz a multidão só? Você veja bem, Jesus, os discípulos estavam aqui junto, né? Mas quem estava orando era Jesus, quem estava orando só. O discípulo estava ali, né? Mas ele estava só. Por isso, irmão, a gente tem que desenvolver nossa comunhão de vida de oração com Deus, não esperar por ninguém.
Você não vai ficar esperando que alguém me decida orar, que alguém fale, não, eu tenho que orar, eu tenho que buscar Deus, eu vou esperar que alguém sinta vontade de vir orar comigo, aí eu vou ficar igual o outro que não está com vontade, vou ficar sem orar. Então, tem que orar, tem que desenvolver isso. Depois eu vou entrar nesse detalhe. Então ele estava aqui, ó, aconteceu que estando ele só, orando. Aí parece contraditório, o restante diz, estava com ele os discípulos. Então ele estava só orando, né? Mas tinha gente por ali. Estava ali os discípulos. Aí depois que ele termina de orar, ele chega para os discípulos e pergunta. Aí fez aquela pergunta que diz a multidão, que isso aqui já entra em outro entendimento, em outra pregação. Ainda aqui no capítulo 9 de Lucas, versículo 28. E aconteceu que quase 8 dias depois destas palavras, tomou consigo a Pedro, a João e a Tiago e subiu ao monte a orar. Estando ele orando, transfigurou-se a aparência do seu rosto e a sua roupa ficou branca e muito resplandecente. E eis que estava falando com ele 2 homens, que eram Moisés e Elias, os quais apareceram com glória e falavam da sua morte. Aqui Moisés e Elias estavam falando coisa boa, não estavam falando de morte, a qual havia de cumprir-se em Jerusalém. Não estava dando instruções de Deus para Jesus. Aqui eu disse, e Pedro e os que estavam com ele estavam carregados de sono, e quando despertaram, viram a sua glória e aqueles 2 homens que estavam com ele. Então nós vemos aqui que Jesus, ele subiu o monte para orar. Esse era o propósito. E ele levou Pedro, João e Tiago, 3. Mas Jesus estava orando. E João, Tiago e Pedro estavam fazendo o quê? Dormindo. Então nós vemos aqui, que eu quero trazer para você, que Jesus não se preocupou de ficar ensinando eles, não, vem aqui aprender a orar, vem aqui aprender a buscar Deus, olhar como eu oro. Então por isso que no capítulo 11 ele está orando novamente, os discípulos estão ali vendo ele orar, e quando ele encerra, vem junto deles e um diz assim, com certeza esse discípulo, ele percebeu, poxa, como Jesus ora, né? Como ele ocupa o tempo dele em oração, como ele leva tempo orando. Todo lugar que a gente está, Jesus está orando. Em todo lugar que nós vamos com ele se separa e vai orar. E o discípulo deveria ficar discutindo aquelas coisas das caminhadas deles. Como uma vez Jesus estava com ele no barco e ele estava preocupado. Nós não trouxemos pão. Ele está falando isso, talvez seja porque nós não trouxemos pão. Outro dia estava discutindo, quem é maior entre nós, de nós? Qual é o maior entre nós, dos discípulos? Depois que eles viam nesses bate-papos, nessas conversas, falando com certeza dos milagres, contando, empolgado com o que Jesus fazia. Mas naquele tempo via que Jesus se separava e orava. E esse discípulo, isso chamou a atenção desse discípulo. E ele lembrou, João Batista ensinava seus discípulos a orar. E Jesus ora tanto e não nos ensina a orar. Por que não? Aí ele aproveitou, se encorajou e foi até Jesus e disse, mestre, João Batista ensinou seus discípulos a orar. O Senhor tem nos ensinado, então ensina-nos. E por que Jesus não ensinou os discípulos a orar? Não gastou tanto tempo ensinando palavra por palavra eles orar? Primeiro, nós temos que entender algo que Jesus disse em João 13,15. Jesus falou o que? Lógico que ele estava aqui, não era acerca de oração, mas ele estava falando acerca da atitude que ele teve de lavar os pés dos discípulos. E ele disse assim, porque eu vos dei o exemplo,
para que, como eu vos fiz, façais vós também. Lógico que o assunto é outro, mas podemos colocar em tudo que Jesus fez. Tudo que ele fez era nos dando exemplo, para que, como ele fazia, nós venhamos fazer. Então, o quanto Jesus orava, e os discípulos viam sempre ele sair para orar, se separar para orar, ele estava dando um exemplo, para que, como ele fazia, eles fizessem. Ele estava também nos dando um exemplo de como ele fez, de quanto tempo ele gastou de oração, nós viéssemos fazer. E por que ele não pegou e não reuniu os discípulos e não começou a ensinar uma oração como ele deveria fazer? Por que ele não fez isso? Porque a oração que Jesus fazia, tanta oração, noite inteira orando, em todo lugar se separando para orar, não gastando tempo em conversação, quer dizer, se ele não estava operando milagres, se ele não estava pregando para as pessoas, ele estava orando. Você vai ver Jesus fazendo isso. Não está pregando, não está curando agora, então está se separando para orar. Por que Jesus fazia isso? Porque ele tinha comunhão plena com o Pai. Ele tinha comunhão, ele tinha intimidade, e essa comunhão levava ele o quê? A conversar com o Pai, porque a oração é nossa conversa com Deus. Por exemplo, se você estiver num lugar onde só tem pessoas desconhecidas, que você não tem intimidade, ou que talvez você até conheça, mas você não tem intimidade com elas, você vai ficar meio receoso de bater papo. A não ser que você seja aquela pessoa que conversa qualquer um. Tem gente que é assim, né? Já chega conversando, mas dificilmente você tem aquela... você vai ter aquela habilidade, porque você não tem intimidade com a pessoa. Até mesmo se eu puxar a conversa, você vai cuidadoso, ver se até se dá certo aquela conversa, e você não sabe qual é a pessoa. De repente, se a pessoa não gosta de conversa, ou não gostar do teu papo, ela vai te desconversar e sair. A mesma coisa é quando nós não temos intimidade com Deus. Aí nós não temos o que falar para Deus, nós não temos o que conversar com Ele, aí nós ficamos calados diante dele e não vamos orar. A nossa falta de oração, ou a nossa pouca oração, demonstra que é a nossa pouco conhecimento de Deus. Se a gente tivesse mais conhecimento de Deus, se a gente conhecesse mais a Deus, se a gente tivesse mais intimidade com Deus, mais palavras você teria para falar com Deus. Tem gente que quando começa a conversar perde até a hora. Encontra alguém, fica naquela conversa, fala e conversa. De repente ela diz assim: nossa, não é que eu perdi a hora, eu tinha que fazer isso, eu tinha que estar num lugar assim. Porque elas têm intimidade de conversar com o outro. Mas com Deus, a sua conversa, 5 minutos já é, meu Deus, uma luta. Se passar de 10 minutos a oração, ela já diz assim: não tem mais o que falar, não sei mais o que dizer. Falta de intimidade. Não tem intimidade, não tem o que dizer. Não conhece, não tem o que falar. Jesus conhecia o Pai, era conhecido do Pai. Então ele tinha assunto para falar com o Pai a noite inteira. E nós? Como nós estamos com Deus? Que assunto nós temos com Deus? Quanto tempo nos prendemos em oração? Ah, pastor, começa a orar, de repente já começa a faltar palavras. Por quê? Está faltando comunhão, está faltando intimidade. Por que Jesus não ensinou os discípulos um bocado de oração? Se ele falava tanto, vocês têm que diz assim, assado. Por que ele não ensinou isso? Porque ele estava fazendo discípulos.
E ele queria discípulos que tivessem comunhão com Deus, discípulos que não chegassem com texto decorado para falar com Deus, mas que chegassem com uma conversa, e uma conversa que ele soubesse que estava falando. Porque, entenda bem, lá em Romanos 12 diz que o nosso culto a Deus, ele tem que ser racional, não pode ser irracional, tem que ser racional. O que é racional? Que eu saiba o que está falando, eu saiba o que estou falando, o que estou dizendo, que eu raciocine acerca do que eu estou dizendo, não apenas que eu mecanicamente faça aquilo. Por exemplo, depois Jesus, por ele perguntarem, Jesus mostrou a eles um modo de como eles deveriam se aproximar de Deus em oração, que depois a religião transformou em uma reza, que é o Pai Nosso. Mas o Pai Nosso, Jesus não estava ensinando apenas que deveria repetir aquelas palavras e fosse só aquilo. Por quê? Porque quando você faz aquilo só daquelas palavras, de uma coisa decorada, você faz como o religioso faz. O religioso, por exemplo, na religião tradicional, tem algo chamado terço, que as pessoas rezam, que elas ficam repetindo a mesma palavra por tempos e tempos, sei lá, acho que bem uma hora, repetindo: Pai Nosso, Pai do céu, santificado seja, aí repete de novo, repete de novo, repete de novo. E as pessoas repetindo isso, elas não sabem nem o que estão dizendo, ou melhor, cada palavra ali repetida, a pessoa não tem nem ciência do que significa, do que simboliza. Então fica falando de uma forma irracional. Porque se você pegar para uma pessoa que está rezando o Pai Nosso e perguntar para ela que significado tem cada palavra daquela, o porquê ela está dizendo aquilo para Deus, ela diz: não sei, eu aprendi a rezar, isso aqui é assim que eu faço. E Jesus não queria que os seus seguidores, seus discípulos, fossem pessoas que oferecessem orações a Deus irracional, mas ele queria que pessoas tivessem intimidade com Deus, que se aproximassem de Deus para conversar com Deus, abrir o seu coração para Deus e falarem do que estavam sentindo. Porque se eu chego para você e diz assim, e falo para você: vamos rezar o Pai Nosso aqui, ou orar o Pai Nosso, seja como você queira dizer, você sabe até de cor e você vai repetir comigo, mas depois você nem vai saber porque está falando aquilo, você só diz assim: não, eu estou rezando, orando, porque está na Bíblia, porque Jesus disse. Que vamos começar com o Pai Nosso. Como se reza o Pai Nosso? Alguém sabe? Ou ora? Alguém sabe? Levanta alguém aí e fala as primeiras palavras em voz alta. E? O que significa isso? O que você está dizendo para Deus? Você falou isso para Deus por quê? É assim que todo mundo usa uma oração decorada. Mas se você olhar, o Pai Nosso, ele, em toda a sua essência, ele é uma oração, é o modo, quando você for orar, que você busca a bênção de Deus, que você busca o suprimento das suas necessidades, mas que na maioria você está se comprometendo com Deus. E a maioria dos que rezam o Pai Nosso não estão comprometidos em nada. Porque primeiro, vamos entender aqui, capítulo 2. E ele lhes disse: quando orardes, dizei: Pai Nosso. Vem primeiro o quê? Reconhecimento que Deus é Pai.
que Deus é o meu Pai, que Deus é o nosso Pai. Então já vem um reconhecimento. Eu já tenho que entender, Deus é meu Pai. Agora eu tenho tratado Ele como Pai. Pai nosso, que estais nos céus. Então significa, eu estou na terra, o Senhor está acima, o Senhor está nos céus. Ali, santificado seja o teu nome. Então, que o teu nome seja santificado. O que é santificado? É algo separado, consagrado. Então, que eu, na minha vida, que estou te buscando, que eu tenha esse teu nome santificado como santo. Eu respeito o teu nome. Santificado seja o teu nome. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade. Isso não é nada mais, nada menos que um compromisso que eu estou assumindo diante de Deus. Eu estou prometendo a Ele. Eu estou primeiro me declarando que sou filho e que Ele é meu Pai. Que o nome dele tem que ser santificado. Então eu estou me comprometendo a ter o nome dele como santo e não profanar o nome dele. Segundo, estou pedindo a Ele que o reino dele venha sobre mim. Venha sobre a terra, venha sobre mim. Eu estou orando, estou pedindo. Agora vamos dizer, o que é um reino? Domínio. Domínio. Então eu estou buscando o domínio dele sobre mim. Então aí já estou me comprometendo, né? Porque na hora que ele começar a reinar sobre mim, as minhas vontades já não podem reinar. Já não pode reinar. Então se eu vou fazer isso aqui, um modelo de oração, falar essas palavras de compromisso e não vou cumpri-las, eu estou fazendo algo enganoso. Olha só, o teu reino seja feito e seja feita a tua vontade. Seja feito por quem? Diz assim, na terra como é no céu. No céu não existe nenhum rebelde à vontade de Deus. Todos obedecem Ele na linha, né? Então, se eu estou dizendo que tua vontade seja feita, também seja feita por quem? Eu que estou buscando. Então, se eu estou buscando, eu que tenho que fazer com que a vontade dele seja feita. Porque da parte dele, ele já tem o poder para fazer ela se cumprir. Mas eu que estou buscando ele. Aí ele diz assim, dá-nos cada dia o nosso pão cotidiano, o pão de cada dia, como se reza. Aqui já é uma oração que já torna-se mais fácil de fazer, pedir a Deus que Ele faça algo, porque aqui é Ele, Deus me abençoa, que não venha faltar o pão, quer dizer, todas as necessidades nossas. Ele colocou aqui o pão, logicamente, como necessidade básica, que é o alimento. Então Jesus está nos ensinando na nossa oração. Nós temos, primeiro, começar ela reconhecendo que Ele é o nosso Pai e que Ele está nos céus, está no lugar mais alto, está sobre tudo e todos. E nos comprometendo naquilo que o mandamento diz, não tomar o nome de Deus em vão. Então que teu nome seja santificado, algo santo, não pode ser profanado. E que nós venhamos, quer dizer, aqui na terra nós venhamos fazer isso, fazer tua vontade. E depois colocar diante dele as nossas necessidades. Então nós vemos primeiro, no primeiro passo do Pai Nosso, quando eu vou orar, quando eu vou buscar a Deus. Antes de eu pedir a bênção, eu busco intimidade, me comprometer em respeitá-lo, em obedecer. Isso, levando isso aqui em conta, a nossa oração diante de Deus seria bem prolongada, né? Isso é uma oração de comunhão mesmo. Que eu entro diante de Deus, na presença dele, reconhecendo, Deus, eu estou diante de ti, tu és o meu Pai, o Senhor está nos céus,
e que o teu nome, Deus, ele seja respeitado, santificado pela minha pessoa ou pela tua igreja. Vou pedir que haja pessoas que venham viver nessa fé, nessa obediência, nesse respeito, e o que o teu reino chegue até nós, que o Senhor esteja nos governando. Então eu poderia usar isso aqui em outras palavras. Isso aqui é um ensinamento, não é um modelo. Em outras palavras, eu poderia usar isso: Deus, que a cada dia o Senhor venha me dirigir, me conduzir, para que eu esteja sendo governado pelo Senhor, dominado pelo Senhor, não pelas minhas vontades, e seja feita a tua vontade. Que eu, ou se eu estiver orando pela igreja, que a tua igreja venha estar na plena vontade do Senhor, cumprindo, obedecendo, fazendo tua vontade, como ela é feita nos céus. Que venhamos nós, igreja, fazer aqui na terra, obedecer, fazer a tua vontade, andar na tua vontade. Aí vem o pedido, né? Dá-nos a cada dia o nosso pão, quer dizer, supre nossas necessidades e perdoa os nossos pecados. Essa acho que é a parte mais importante: perdoa os nossos pecados. Aí diz: pois também nós perdoamos qualquer que nos deva. Já imaginou isso? Pessoa, quanta gente, que o Pai Nosso ele é feito por várias pessoas no mundo inteiro, no mundo cristão, ou que se diz cristão. E essa parte aqui, a maioria se condenam, que ele diz: perdoa os nossos pecados. Então, na nossa oração, aqui Jesus está dizendo, nós devemos crer que Deus é o nosso Pai, ter essa certeza, nos comprometer em fazer a vontade dEle, nos colocar debaixo do domínio dEle, isso tudo numa oração, pedir que Ele supra nossas necessidades, buscar o suprimento dEle. Aí a gente pode pegar vários versículos que nos levam a isso. Por exemplo, Filipenses, que diz: não andeis ansiosos por coisa alguma, antes seja conhecido diante de Deus as vossas petições, que é aquilo que nós precisamos, em orações, súplicas e ação de graça. Então, nossas petições. Em seguida vem o pedido também em oração de perdão. Isso aqui me lembra Daniel, quando ele foi orar a Deus e ele pede perdão por ele e por toda a nação. Quando Salomão consagrou o templo, Deus apareceu para Salomão e ele disse assim: olha, você fez esse templo, consagrou, eu aceito. E quando o meu povo, eles me buscarem, precisarem de bênção, e eles entrarem aqui, orarem e confessarem os seus pecados, se converterem dos seus pecados. Então, dentro da oração tem que estar isso, pedido de perdão. Por quê? Porque os pecados nossos, eles fazem separação entre nós e o nosso Deus. Às vezes nós oramos tanto, intercedemos pelas pessoas e esquecemos desse pequeno detalhe. Jesus, o fulano está precisando de uma cura, cura ele. O fulano está precisando prosperar, prospera. O fulano está precisando de uma bênção, abençoa. E esquecemos de Deus, perdoa os pecados deles, para que os pecados não venham impedir o teu agir, porque o pecado faz separação, impede que a oração chegue. Ou até mesmo perdoa, como orou Daniel, pedindo que Deus levasse eles de volta à sua terra, depois de 70 anos na Babilônia. Ele entendeu que era o tempo e ele orou sobre isso e disse: Deus, perdoa os nossos pecados, que pecamos contra ti. Ele fez. Então aqui no Pai Nosso ensina que devemos pedir perdão, mas ao mesmo tempo que ensina em oração pedirmos o perdão a Deus, eu tenho que fazer um exame de como eu tenho lidado com o perdão acerca daqueles que me ofenderam, que causaram alguma ofensa. Que Ele perdoa-nos assim como nós perdoamos. Você já imaginou as pessoas
rezando, orando o Pai Nosso, falando essa palavra, e diz assim: ai meu Deus, me perdoa os meus pecados, se elas entendessem o que estava dizendo, porque a maioria que reza Pai Nosso não entende o que estão dizendo. Eles oram por orar, mas eles não entendem palavra nenhuma, faz aquilo irracional, apenas de uma forma religiosa, quando deveria, tudo que nós vamos fazer diante de Deus, nossas orações, ela tem que ser feita com raciocínio. Você está certo do que está falando, porque você não está discursando por discursar, você não está falando por falar. Se você está buscando a Deus, você tem que buscar compreendendo, entendendo o que você está pedindo, o que você quer, o que Deus pode fazer por você e o porquê você está fazendo. Mas a maioria não tem, nem entende, porque se a pessoa entendesse, ela teria até medo de falar isso para Deus. A maioria que reza Pai Nosso teria medo de fazer isso. Deus me perdoa assim como eu tenho perdoado. Aí é lembrar assim, aquele fulano me causou dano, não perdoa ele não. E como eu estou dizendo a Deus que eu perdoei? Como eu estou falando para Deus que eu perdoei? Ah, mas me fez algo, olha, eu não suporto aquela pessoa, não suporto ver a cara, então eu não perdoei. Aí eu vou pedir a Deus, me perdoa como eu tenho perdoado. Será que eu vou obter esse perdão de Deus? Nunca, né? Nunca vou obter, porque Deus diz: bom, você me pediu para mim te perdoar da mesma maneira que você perdoou. Se você não perdoou, então eu vou te dar o que eu, em troca, o que você tem feito. É como você pediu. Me perdoa, Deus, como eu perdoei essa pessoa. Só que eu não perdoei. Então, Deus, então tudo bem, vou fazer com você o que você fez com o outro. Você não perdoa, ele também não te perdoa. E olha, irmãos, ele fala de ofensas, né? Aqui até a minha tradução muda um pouquinho, usou a palavra... Cadê? Deixa eu voltar aqui. Perdoa os nossos pecados, pois também nós perdoamos qualquer que nos deve. Colocou como dívida, mas tem uma tradução que fala ofensa. Eu não sei se é uma tradução ou é a questão do evangelista. No outro lugar ele fala ofensa. Então veja bem, eu não perdoei a ofensa de alguém, Deus também não vai perdoar a minha ofensa, até pelas minhas próprias palavras, como eu fiz a oração. Então essa oração é uma oração que não é feita, a modo que Deus está dizendo, a nossa oração a Deus não pode ser uma coisa feita mecanicamente. O católico geralmente ele gosta de repetir isso aqui que está escrito, do jeito que está assim, sem entendimento nenhum. O crente já não é muito de ficar orando repetidamente o Pai Nosso. O crente aprendeu, mas também às vezes o crente também fica lá sem pensar o que está dizendo. Tem gente que já aprendeu tanto falar as mesmas palavras, é igual o missionário R.R. Soares fala, tem gente que fica lá, aleluia, 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 glória a Deus, aleluia, aleluia, glória a Deus, oh glória! Sabe, né? Muitos não estão falando por falar, aprenderam, costumeiro de ver na igreja orando assim. O crente da igreja da graça, já ele começa a oração dele, por causa que ele aprendeu, muitos dizem assim, meu Deus e meu Pai. Mas às vezes ele nem para pensar quem é Deus e quem é Deus como Pai. Então, o porquê Jesus não ensinou em todo o tempo os discípulos como eles deveriam orar, as palavras que eles deveriam usar? Por que ele não fez isso? Porque ele todo dia orava, em todo momento que ele tinha oportunidade ele orava, e eles estavam vendo. Jesus queria que eles tomassem aquilo como exemplo. Exemplo de quê? De comunhão com Deus. Exemplo de quem vai se aproximar de Deus sabendo o que vai dizer, porque conhece o Pai, porque o conhece. Então por isso que nós devemos
a cada dia pegar o exemplo de Jesus. Qual é o exemplo? De ter comunhão. Se você tiver comunhão, se você tiver intimidade com Deus, você sabe o que vai falar com Deus. Você vai gastar tempo diante de Deus porque você sabe o que tem a dizer. Você sabe. Por que você sabe? Porque você o conhece. O primeiro caminho é conhecê-lo. Se você não tiver intimidade, se você não tiver conhecimento de Deus, você não sabe o que dizer. A maioria dos cristãos que não aguenta oração, não aguenta por causa que tem negligenciado em conhecer a Deus, em ter comunhão com Deus. Aí não tem o que falar. Aí começa a orar, logo está cansado. Começa a orar, logo falta palavras. Só que essa mesma pessoa, presta atenção, essa mesma pessoa, esse mesmo crente, ele encontra alguém, ele está com problemas, e ele passa horas e horas contando seus problemas para as pessoas. Ele vê um bocado de coisas erradas no mundo, e ele encontra alguém e passa horas e horas falando de coisas erradas. Você quer gastar tempo com uma pessoa, começa a falar de coisas ruins que passaram no jornal. Você viu ontem o que passou no jornal? Isso, isso e isso. Isso e aquilo e aquilo. Mas você ficou sabendo também? Fulano foi assaltado? Você ficou sabendo? Fulano está doente? Você ficou sabendo? Fulano está aleijado da perna? Você ficou sabendo? Fulano caiu da moto? Você ficou sabendo? Fulano isso? Ele tem assunto para a vida inteira, nunca vai faltar. E por que ele não tem assunto para Deus? Ele vai falar, eu estou passando. Aí você chega diante de uma pessoa e diz assim: rapaz, está difícil, hein? Eu estou numa luta. Aí diz: não te conto, a minha está pior. Aí ele fica horas e horas dizendo: olha, lá em casa está assim, está assado. Tem gente que conta até todos os problemas da família inteira para você. Tem gente que conta todos os problemas, mas da família inteira. Tem até aquele crente que ele para você e ele conta os problemas da família inteira. Ele abre a vida dele e da família dele para todo mundo. Aí depois ele diz para você: ora por mim que a coisa está feia lá em casa. E por que ele não conta tudo aquilo para Deus, não gasta tanto tempo contando para Deus? Porque ele não conhece Deus. Porque ele não tem intimidade com Deus. Ele tem intimidade com você, não tem com Deus. Porque o tempo que eu gasto contando os problemas da minha família, falando os problemas da minha família, ou os meus problemas, para alguém, se eu conhecesse Deus, eu contaria tudo para Deus. Eu gastaria tempo falando com Deus, em oração, porque eu saberia, Deus tem o poder de resolver. Deus tem a solução para isso. Então eu vou buscar Ele. Eu vou conversar com Ele. Eu vou contar meus problemas para Ele. Eu vou contar como eu me sinto para Deus. Perca de tempo a gente abrir o nosso coração para ficar contando coisas para as pessoas. Elas vão pegar o teu problema e vão levar para alguém que vai contar para alguém, e de repente a sua vida está na boca de todo mundo. Você chega para uma pessoa, você está passando uma luta, você chega, o fulano é meu amigo, eu vou contar, fulano, estou numa luta aí, mas não conta para ninguém não, estou passando por isso, isso e isso. Eu vou contar para ti porque tu és meu amigo, eu confio em você. Aí o seu amigo que você confia nele, ele tem um amigo que confia nele também, que ele vai dizer: rapaz, eu vou te contar uma história aqui, mas eu vou te contar porque tu é meu amigo. Eu confio em você. O fulano, sabe o fulano? Ele está passando uma luta tão grande, ele está assim, assim, ele falou para mim não contar para ninguém, eu só estou contando para você que você é meu amigo. Aí o amigo do amigo dele que ele contou, já tem outro amigo que vai contar também para o outro, dizer: tem uma história, está coçando até a língua para contar. Aí você não conta para ninguém, eu vou contar para você que é amigo. Meu irmão, de repente tua vida está na boca de toda
de toda a sociedade. Mas se você se trancasse no quarto e fizesse como Ana, mãe de Samuel, ela não podia ter filhos e aquilo estava angustiando ela. Ela deixou o marido ir lá. O marido disse: que está triste? Eu valo mais para ti do que um montão de filhos. Ela deixou o marido, deixou a outra que estava zombando dela, deixou o sacerdote, estava lá, deixou o sacerdote de lado. Ela dobrou o joelho e ficou na presença de Deus e gastou tempo na presença de Deus. Até uma hora que o sacerdote olhou e disse: poxa, essa mulher já faz tempo que está aí, rapaz. Ela está enchendo a paciência. Eu não aguento mais ver essa mulher aqui. O que essa mulher está? Ela nem fala, essa mulher deve estar bêbada. Para gastar tanto tempo assim. Que ele não via o que ela estava dizendo. Que ela mexia com a boca, mas ela deixou, porque era segredo, era ela e Deus. Só Deus precisava saber o quanto ela estava se sentindo. E ela derramou tudo diante de Deus. O sacerdote olhou e disse: não, acho que essa mulher está bêbada. Ô mulher, tu está bêbada uma hora dessa? Bebesse uma hora dessa? Tá aí. Não, eu estou derramando de Deus a minha mágoa, a minha angústia. Aí o sacerdote, usado por Deus naquele momento, disse: mulher, pode ir embora, Deus já ouviu a tua oração. Nem eu estou aguentando mais ver isso. Ela creu naquela palavra, foi embora alegre, mudou o semblante. E a bênção veio. Irmão, nós precisamos, era o que Jesus queria. E ele conseguiu, depois aqueles discípulos entenderam isso. O porquê Jesus orava tanto. E o porquê Jesus não fez como João Batista, chamou eles e começou a ensinar palavras por palavras como ele deveria orar. Porque Jesus orava, ele não orava falando palavras que ele aprendeu de ninguém, palavras decoradas, rezas compradas. Tem gente, o meu avô, eu lembro, o meu avô era religioso. Ele ia na feira e encontrava os caras lá vendendo umas orações, vendidas num papelzinho, ele comprava aquilo para decorar. O cara dizia: olha, essa reza aqui, ela é forte, e ele comprava e trazia. Mas se você pegar, por exemplo, às vezes você encontra pessoas ensinando, até tem na Bíblia Online, às vezes eles dão a palavra e ele deixa uma oração decorada. E a pessoa pega aquele, lê e coloca como oração. Mas aquilo, irmãos, você pode até ler, ele já completou a mensagem, mas aquilo não tem importância. A oração importante é a que você faz. É a que sai do teu coração com o teu entendimento. Porque só você, não é uma pessoa que escreveu uma mensagem ou uma oração que sabe como você está se sentindo diante de Deus. Só você sabe. Então só você pode se abrir diante de Deus. Se você o conhece, se você tem intimidade, se você sabe que Deus pode resolver os seus problemas. Agora, se você não confia em Deus, não tem Deus como Pai, fala Ele como Pai, porque todo mundo religiosamente fala, porque religiosamente todo mundo chama Deus de Pai, mas poucos têm a consciência que Deus é Pai. Porque Pai, o que é um Pai? Um Pai é um que cuida, é um que é responsável pelo filho. Quando eu chego diante de Deus e eu começo a orar dizendo: Pai, eu estou diante de alguém, eu tenho que ter dentro da minha consciência que eu estou diante de alguém que me recebeu como filho e que tem compromisso, obrigação de cuidar de mim. Porque se eu entendo que Deus é o meu Pai, eu entendo que Ele tem compromisso de cuidar de mim. Ele tem obrigação de cuidar de mim. Não é que ninguém vai forçar Deus a nada, ninguém vai obrigar a Deus a nada, mas se Deus me recebeu como filho, Ele se colocou, Ele, não eu coloco Ele se colocou como obrigado a cuidar de mim, porque Ele não é um Pai irresponsável. Ele não é.
Se Ele me recebeu como filho, Ele tem obrigação de cuidar de mim, porque eu sou filho. Porque senão Ele não seria um bom pai. Senão Ele não seria um pai responsável, justo, e Ele o é. Então, quando eu vou começar a minha oração dizendo Pai, eu estou dizendo, eu sei que o Senhor cuida de mim. Eu sei que o Senhor não vai me deixar desamparado, porque o Senhor é meu Pai. Eu sei que o Senhor não vai negar a bênção que eu estou buscando, porque o Senhor é o meu Pai, e o Pai cuida do filho. Agora também eu estou me comprometendo como filho, porque na lei de Deus, filho tem que honrar o pai, tem que obedecer o pai. Hoje, nesse mundo que nós estamos vivendo, são os pais que estão obedecendo os filhos. Esse mundo progressista, pecador, guiado pelo Satanás. Os pais é que estão obedecendo os filhos. O filho é quem tem autoridade pelo pai. Faz o que quer. Mas no mundo de Deus, na lei de Deus, o filho tem que obedecer o pai, está debaixo da obediência e tem que honrar o pai. Honrar o pai, honrar uma pessoa não é sair por aí dando presente para ela toda hora, não é dando coisas para ela, bens materiais. Honrar uma pessoa é respeitar a posição dela. E a gente temos como filho temos. Então, quando eu começo minha oração dizendo Pai, eu tenho que ter essa consciência que eu estou dizendo a Deus: eu sou teu filho, eu te honro, eu te respeito, eu tenho que ter esse compromisso de te obedecer. Mas ao mesmo tempo, eu sei que o Senhor também tem um compromisso comigo, de cuidar de mim, de não me deixar debaixo de necessidade, de dor e de sofrimento, porque o Senhor tem poder e recursos para cuidar de mim. Ele é o dono de toda a riqueza, dono da prata e do ouro. Então, Pai, eu estou aqui, estou necessitado, cheio de endividado, mas eu sei que o Senhor é o dono da prata e do ouro. O Senhor tem como suprir essa necessidade. Então, por isso que eu estou aqui. Eu tenho que ter essa consciência. Mas se eu vou pegar algo decorado, se eu não tenho comunhão, se eu não tenho intimidade, se eu não conheço a Deus como deveria, aí eu vou pegar orações copiadas de alguém, que alguém fez e mandou eu repetir aquelas palavras, e eu vou fazer mesmo o Pai Nosso que está aqui, se eu pegar ele apenas como uma oração que eu tenho que repetir, que eu tenho que repetir isso toda hora, e sem pensar em cada palavra, sem entender cada palavra, eu vou fazer isso aqui de uma forma irracional. E Deus não me criou como criou o cavalo, como criou o burro, como criou o gato, o cachorro, irracional. Deus nos criou e nos deu a capacidade de raciocínio, justamente para nós usarmos, e principalmente diante dele. Quando orarmos com entendimento. Entendimento de quem é Deus, entendimento de quem nós somos diante dele, entendimento do que ele pode fazer por nós, e entendimento de como devemos também estar comprometidos com ele. Amém, Jesus? Então Jesus, se ele tivesse ensinado os discípulos, palavra por palavra, várias orações que ele fazia a Deus, o que os discípulos iriam aprender? Iriam aprender a repetir algo que Jesus disse, como as religiões fazem. Toda religião, ela tem sempre umas palavras repetidas. Você pode olhar que toda religião tem isso, que elas ensinam uma oração para as pessoas ficarem repetindo aquilo, e elas ficam repetindo, cada um dá o nome de alguma coisa e fica aquela mesma coisa, repetindo aquelas mesmas palavras. Aquelas religiões asiáticas têm isso, a própria religião cristã, na forma de religião tradicional, ela também fez de Pai Nosso essa ladainha que fica repetindo toda hora. Mas Jesus, ele deu o exemplo que nós devemos ter comunhão e orar. A nossa oração deve ser um diálogo. Isso já foi falado tanto dentro da igreja. O que é um diálogo? Você está dialogando com Deus, você está falando com Deus, você está conversando com Deus. Você não está naquele monólogo, repetindo uma coisa. Não é isso não. Você está
falando para Deus, explicando para Deus, explicando acerca daquilo que você sente, daquilo que você conhece de Deus, daquilo que você entende de Deus. Está em comunhão. Pai, eu sei que o Senhor é meu Pai, eu sei que o Senhor é santo. Deus, eu não quero ser governado, ser dominado pelo pecado, estar debaixo do governo do pecado, debaixo do governo das minhas vontades próprias. Eu quero estar debaixo do teu governo, que venha o teu reino sobre mim. Eu não quero, Deus, fazer a minha própria vontade. Não quero estar entregue à minha própria vontade, porque ela é pecaminosa. Eu quero, Deus, fazer a tua vontade, porque ela é boa, perfeita e agradável. Eu quero viver a tua vontade. E quero, meu Deus, que a cada dia cresça esse exército de pessoas comprometidas com o Senhor, que fazem a tua vontade, que andam na tua vontade. Que assim seja a tua igreja, que façamos a tua vontade, como teus santos anjos fazem lá no céu. Agora tudo isso tem que ser dito como? Com entendimento. Eu posso chegar aqui e dizer: irmão, vamos orar. Feche seus olhos, ore assim comigo. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino. Aí termine e digo amém. Amém. Oramos, vamos embora. Você não falou nada com Deus, você não disse nada para Deus, você repetiu algo que eu mandei. Por que você não falou nada com Deus? Porque você não tem consciência de nada que está dizendo. Você fez uma coisa assim mecânica. E nós temos, isso aqui nós devemos aprender também, porque eu não estou falando aqui só da religião tradicional. O crente também, às vezes, ele fica mecânico, ele não busca mais a Deus, ele não busca compreender quem é Deus, e ele não sabe o que dizer a Deus. Ele diz: eu vou orar, e fica lá, aleluia, aleluia, glória a Deus, oh glória, aleluia, aleluia, oh, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, oh glória, 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 mas até que balança, né? Glória, 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 glória. Mas ele nem sabe porque está glorificando, ele nem tem sentido as palavras. Ele está cheio de necessidade e ele nem colocou diante de Deus. E é fácil a gente aprender a orar, não repetir, mas aprender a orar usando como é usado as palavras. Por exemplo, o livro de Salmos é um livro que está cheio de cânticos e de orações. E se você prestar atenção, todas as orações ali feitas pelo povo de Israel, pelos salmistas, são orações feitas, pensadas, com palavras, algumas enaltecendo ao Senhor, outras pedindo ajuda. Eu posso pegar aqui um salmo de oração, deixa eu pegar um aqui como exemplo. Vou pegar aqui o salmo, vou pegar aqui um salmo de Davi, o salmo 38, oração de arrependimento. Olha como Davi está orando. Isso aqui é quem tem intimidade com Deus. A oração deve ser isso. Ele diz: ó Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor. Esse salmo é uma oração de arrependimento. Então ele tinha feito algo que não era legal, ele estava buscando, ele entendeu: a minha atitude deixou Deus irado, então eu vou pedir a Deus que Ele não me repreenda na ira. Você me repreenda, mas seja debaixo da misericórdia. E Ele diz: nem me castigues no teu furor. É Deus, o que eu fiz, eu sei que o Senhor deixou o Senhor furioso. Não me castiga nesse furor não, porque aí eu sei que a coisa não vai ser boa. Ele diz: porque as frestas se cravaram em mim, e a tua mão sobre mim desceu.
Então aqui ele coloca uma forma, né? Por causa do meu pecado, Deus ficou furioso e Ele está me castigando, e a coisa não está boa. Aí diz: não há coisa sã na minha carne por causa da tua cólera, não há paz em meus ossos por causa do meu pecado. Você veja que na oração ele está falando para Deus como ele está, o que ele está se sentindo, e ele também está compreendendo que aquilo é resultado dele ter desagradado a Deus. Aí diz: as minhas chagas cheiram mal e estão cheias de pus, e por causa da minha loucura estou encurvado, estou muito abatido, ando lamentando todo dia. Aí, indo mais à frente, eu não vou ler tudo aqui, ele chega no versículo 15, ele diz assim: por ti, Senhor, espero, tu, Senhor meu Deus, me ouvirás. Porque em ti, Senhor, espero, tu, Senhor meu Deus, me ouvirás. Então você veja bem que aqui não é uma oração decorada, mas é um homem reconhecendo onde errou, o que aquilo trouxe de problemas para ele, e ele se coloca diante de Deus, vai buscar o perdão debaixo de um arrependimento. Então nossa oração, lógico, nossa oração vai mudar de acordo com aquilo que nós estamos passando. Se eu estou passando uma grande luta, então eu vou colocar em oração diante de Deus, mas sempre buscando primeiro aquilo que Jesus ensinou no Pai Nosso, buscando primeiro saber: eu estou diante do meu Pai, Deus é Pai, eu preciso me sujeitar à vontade dEle, eu preciso obedecer a Ele, eu preciso honrá-lo como Pai, mas também eu sei que Ele como Pai, Ele cuida de mim, Ele tem essa obrigação que Ele se colocou de cuidar de mim, então eu vou conseguir. O nome dele tem que ser respeitado. Se eu fiz algo que desrespeitou o nome dele, agir de tal maneira, eu vou pedir o perdão. E quando eu pedir o perdão, eu fiz algo que eu ofendi, eu vou me comprometer também nesse perdão que eu quero dele a perdoar o outro que me ofendeu, porque sem isso eu também não vou alcançar o perdão. Então quer dizer, tudo tem que ser feito de qual maneira? Não de uma maneira decorada, de algo que nós decoramos, mas com consciência do que está dizendo, do que está falando, raciocínio de cada palavra. Então aqui deixa bem claro, porque Jesus, ele não ficou ensinando os discípulos palavra por palavra como eles deveriam orar, a ponto que os discípulos disseram: nos ensina também o discípulo. E aí depois ele dá essas dicas de como eles deveriam orar, o que eles deveriam pedir em oração, o que eles deveriam buscar. Mas isso não é uma oração para você decorar e sair repetindo, mas sim vamos dizer assim, um conjunto de ensinamentos de como você deve conduzir a tua oração, porque senão você decora isso aqui e toda hora você fica repetindo isso, igual o papagaio, quando ouve alguém dizer alguma coisa, ele fica repetindo, né? Ele imita. E você fica, mas sem consciência de nada, de nenhuma palavra. Eu creio que alguns de vocês aqui, não sei se todos, mas como eu, alguns já rezaram muito Pai Nosso, mas não tinha nem ciência do que estava dizendo. Apenas você achava, essa é a maneira de eu chegar a Deus, mas sem saber. Chamava Ele de Pai, mas não entendia o que era Deus ser seu Pai. Dizia: seja feita a tua vontade, mas andava fazendo a sua própria vontade. Dizia: ser santificado o seu nome, mas o nome dele para você não queria dizer muita coisa. Você usava em qualquer lugar, em qualquer coisa. Dizia: perdoa meus pecados, e dizia: como eu tenho perdoado alguém, mas estava cheio de ódio demais, não tinha perdoado nada. Livra-me do mal, mas andava cada dia no caminho do mal, se colocando. Então quer dizer, sem entendimento, e às vezes sempre fazendo a mesma oração. Então nós precisamos aprender com Jesus.
que é que Ele nos ensina, o exemplo que Ele nos deu de vida de oração. Ou nós desenvolvemos, primeiro, nós desenvolvemos comunhão com Deus, para termos vida de oração, comunhão, conhecer Deus, conhecer pela palavra, conhecer por meditar na sua palavra, compreender sua palavra, e uma vida de intimidade em oração. Ou vamos viver uma vida nos enganando, sem conhecer Deus, como a maioria dos cristãos estão, sem intimidade com Deus e sem ter palavras para conversar a Deus. Às vezes abrindo a boca para falar coisas erradas, comentar coisas do mundo, às vezes até ficar brigando em rede social, ofendendo outras pessoas que até estão lhe ofendendo também. Não perdoa ninguém, criando confusão, contando seus problemas para todo mundo, ou os problemas da sua família, e não tendo intimidade de contá-los para Deus, de gastar horas aos pés de Deus, falando de si, está angustiado, precisa de alguém para se abrir, sai se abrindo para todo mundo, e de repente seus problemas estão na boca de todo mundo, e não tem palavras para se abrir com Deus e contar para Deus e resolver aqueles problemas diante de Deus. Tudo por quê? Porque não conhece Deus, não tem intimidade com Deus. Jesus não queria criar uma igreja assim, não queria criar discípulos assim, discípulos com orações ou rezas decoradas, repetitivas. Ele queria formar os discípulos e, através dos discípulos, formar a mim e a você com plena comunhão com Ele, que podes passar uma noite diante dele em oração, conversando com Ele, se alegrando com Ele, e nessa intimidade gostosa, tendo sempre o que falar para Ele, porque o conhece, porque tem intimidade, porque não fala sozinho. Quem não conhece a Deus não tem assunto, porque quando vai orar fica falando sozinho, e sozinho logo você perde o prazer. Você imagina você conversando sozinho, tem dona de casa e conversa sozinha, né? Tá fazendo as coisas e fica assim, mas isso aqui está quebrado, mas isso aqui não presta, mas olha essa bagunça aqui, fulano não viu, já viu pessoas assim? Minha mãe era assim, você chegava e ela estava sozinha, brigando sozinha, mas esse povo não me ajuda, ninguém me ajuda, mas olha só, isso aqui está tudo errado, e parece que é uma coisa meio feminina esse negócio. Eu estava conversando com a minha sobrinha e ela disse, às vezes eu falo sozinho também. Eu falei, pronto, tá igual minha mãe, tá igual a avó. Mas eu conheço mais gente assim com esse costume, que você chega e tá lá, isso aqui lá, papai. Mas essa conversa não vai muito longe, porque não é agradável conversar sozinho, né? Não é agradável conversar sozinho. Às vezes eu estou falando com minha esposa, eu estou falando um assunto e eu vejo que ela não está muito interessada. Aí eu percebo que eu estou falando sozinho. Aí eu já me calo, mudo de assunto, que eu vejo, né? Conversar sozinho, eu percebo. E ela ainda disfarça, hein? Ela disfarça. Mas você estava dizendo mesmo o quê? Não viu nada, quer dizer, não está interessada, eu ainda quer vir com essa onda para mim? Logo para mim? Mas não dá para conversar sozinho. É a mesma coisa se você for orar e você não compreender, não estiver conhecendo que Deus está perto, que Deus é um ser vivo, que te ouve e que conversa com você, aí você começa a falar, logo você dá 5 minutos, você diz assim, já tem mais o que dizer não, já disse tudo, porque você está falando sozinho. Mas quando você tem intimidade com Deus, você fala com Deus e Deus fala com você e você tem assunto. Porque Ele vai falando com você. Mas como Deus fala comigo, pastor? Eu nunca fui orar e vi Deus dizendo, mas é isso, é aquilo. Não é isso, irmãos. É aquele momento que nós entramos em oração e começamos a falar, e o Espírito Santo começa a nos lembrar a palavra de Deus em relação àquele assunto. Vou dar um exemplo que aconteceu comigo. Eu não estou dizendo que eu sou irmão, estou dizendo um exemplo que aconteceu só para deixar isso claro, para deixar isso de uma maneira clara. Uma vez eu estava, isso é um assunto que eu nunca esqueci, em Guarulhos. Eu era auxiliar ainda, auxiliando o pastor na sede, e todo auxiliar fica naquele sonho de pegar a sua igreja e cuidar da sua igreja.
E eu vi que todos os auxiliares já estavam pegando as igrejas, só eu estava ficando para trás. Aí eu até cuidava de um trabalho que eu pregava num bairro, trabalho especial. E nesse dia eu fui fazer aquele trabalho, era um sábado à noite. E eu lembro que eu acabei o culto ali, e eu peguei uma van para voltar para a igreja, eu morava na igreja, era solteiro. E eu falei assim, puxa Deus, todo mundo já está, todos os irmãos que começaram comigo já pegaram a igreja, estão cuidando dos seus ministérios, e só eu ainda estou auxiliando. Quer saber, Deus, hoje eu chegar naquela igreja, eu vou entrar à madrugada orando sobre esse assunto. Vou entrar orando para você. Na hora que eu falei isso, veio a palavra, mas veio com tudo no meu coração. A oração de Jesus: não seja feita a minha vontade, mas a tua. Naquele momento eu entendi que Deus estava dizendo para mim, amigão, você não vai pegar a igreja na tua vontade, é na minha. Aí eu falei, bom, esse assunto eu não tenho mais que orar por isso, eu tenho que orar por outras coisas. Eu tenho que continuar orando, mas não nisso aqui, porque aqui Deus falou comigo. Mas o que eu estou trazendo isso aqui para você, é quando você entende que Deus é vivo, que Deus existe, que Deus está conversando com você. É quando você começa a orar e a palavra começa a vir ao teu coração, a resposta àquilo que você está falando. Às vezes você está angustiado, orando, pedindo a Deus algo, só que na hora vem aquela palavra que você diz, isso aqui é a resposta de Deus, é consolo. Aí dali você começa a conversar, e aí o assunto não para, meu irmão. Agora, se você começa a falar e você não começa a entender que você está conversando com Deus, você acha que é você que só está falando, aí você se cansa e diz, não, parar, não tem mais o que falar, senão eu vou ficar aqui só aleluia, 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 glória a Deus. Há um momento na nossa oração, às vezes tem até um momento que nós oramos, e dentro da oração, por isso que eu sempre acho que eu gosto, também não vou colocar isso como uma regra para ninguém, mas eu gosto de orar e sempre com um louvorzinho bem de fundo, mas aquele louvor que fala o coração, né? Não é aquelas músicas dos caras. Por quê? Porque às vezes tem uma hora, principalmente seja um louvor que adora a Deus, fala da grandeza de Deus. Tem uma hora que às vezes a gente fala e a gente precisa ficar em silêncio para ouvir o que Deus tem a nos dizer. Em silêncio, deixa o nosso coração ali ficar calmo e a nossa mente começa a receber as instruções de Deus, quer dizer, o Espírito Santo começa a trazer palavras ao nosso coração, palavras que nós já ouvimos, mas que às vezes nós não estamos entendendo, ou às vezes a luta tem nos feito esquecer. Isso é nossa comunhão com Deus. Isso é nossa comunhão com Deus. Só que se você se sentir na sua oração, só você que fala, e não há resposta, não há intimidade para entender o que Deus está dizendo ao teu coração, através da palavra, aí você vai cansar. Mas isso acontece por falta realmente dessa busca, por falta dessa comunhão, por falta desse pouco conhecer Deus. Quanto mais nós nos aproximar de Deus, quanto mais nós buscar conhecer Deus na oração, na palavra, nós vamos ter o que falar para Deus, porque Ele vai conversar conosco na nossa oração, porque Ele quer. E era isso que Jesus queria, que os discípulos desenvolvessem, porque Jesus passava uma noite em oração. Você acha que Ele passava uma noite lá, ô Pai, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é lindo, o Senhor é tudo, Pai, o Senhor é aquilo outro, e sem entender nada que Deus tinha que falar para ele? Com certeza ele falava e ouvia Deus responder. Mas a mesma coisa é isso conosco até hoje. Deus quer essa comunhão, Deus quer falar. A Bíblia diz lá em Gênesis que Deus todos os dias aparecia a Adão para conversar com Adão. Deus quer conversar com você todo dia, comigo todo dia. Ele vai conversar o quê? Em oração. Mas para isso nós precisamos estar em comunhão, em intimidade. Quando Adão perdeu a comunhão, Deus não apareceu mais toda tarde para conversar. Ele ficou por conta. Se a gente não desenvolver uma comunhão com Deus, nós vamos ficar por conta. E aí, meu irmão, é a nossa carne que governa, é a nossa carne que domina. E aí nós vamos viver no que vive, nos enganos do mundo, nas vaidades do mundo.
às vezes só na vaidade da religião, mas sem intimidade, sem comunhão. E buscando oração, aí vamos buscar a oração, e hoje na internet está cheio disso, oração decorada, para a gente repetir aquilo que nós não temos de intimidade para falar. Então desenvolva comunhão com Deus. Comunhão, eu não posso te ensinar a ter comunhão com Deus, eu não posso te ensinar a orar. Isso aí você vai desenvolver, buscando comunhão com Deus. Eu posso conduzir a igreja no momento de oração em oração, mas a verdadeira oração, intimidade com Deus, você adquire tendo o hábito de orar e de ler a Bíblia e meditar nela, porque é isso que vai fazer entender como você deve se aproximar de Deus, o que você deve dizer e o que Ele está dizendo para você também, através da palavra. Amém, Jesus? Espero que tenha te ajudado.